A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 13 da Revista de Adultos da CPAD, ministrada pelo pastor Enéas Vital. De número 13, o título da lição, a Assembleia de Jerusalém. O texto áureo diz o seguinte: na verdade, pareceu-me bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28. A verdade prática afirma, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 15, do versículo 22 ao 32. Diz o seguinte: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Saulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Pastor Enéas, nosso professor, com a palavra. Está desligado o seu áudio, pastor, seu microfone. Agora. Isso. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero agradecer esta oportunidade, nos confiada nesta noite, ao Diácono Márcio, nosso professor aí que coordena esse trabalho, toda a sua equipe, professora Edla e as demais irmãs também que colaboram e ajudam. Essa nossa lição é a última lição do trimestre. Nós vimos, ao decorrer desse trimestre, a vida da igreja em Jerusalém, e hoje chegamos nessa lição que vai falar sobre algo que é muito importante, que ainda hoje temos vivido, dentro do nosso contexto, algumas coisas que sempre precisam ser vistas, e sempre ensinadas, e também bem colocadas à luz da palavra de Deus. Eu gosto porque tive uma experiência há muitos anos atrás, quando fui pastor em um determinado setor, e é onde apareceu uma questão dos arraiais, E aí, então, foi levantado em uma escola, uma matéria, exatamente sobre esse texto que vamos ler, que fala dos gentios, e aí tive que explicar bem esta questão passado, mas que é bem no presente, ainda acaba
trazendo alguma confusão no entendimento, né, da vida da igreja. Mas nós vamos, sem muito, tentar ser o mais simples e objetivo. Vamos aqui no que diz, né, da nossa lição, que fala sobre o plano de aula, e algumas coisas interessantes, né? Mostrar aí nosso objetivo da nossa lição, mostrar o contexto e os motivos que levam a controvérsia sobre a salvação dos gentios. Isso aí é muito importante, porque ainda hoje, no que tudo que foi pesquisado, claro que cada um de vocês sabe disso, ainda hoje, temos, né, essas temáticas sobre a Bíblia, a clareza da Bíblia, a questão da prática judaizante. Nós, pentecostais, a nossa linha de pensamento, firmados na Bíblia, mostrando, né, pela palavra de Deus. Então, essa questão da salvação, que precisa ser ensinada, pregada. Ainda relatar, né, os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja, e reconhecer, né, a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Ainda hoje, precisamos entender esta palavra, né, que sempre vem, né, e a gente vai observar daqui a pouco, quando a gente diz que, no texto da leitura bíblica, que diz que na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, e isto ainda precisa ser, nós como pentecostais clássicos, precisamos sempre entender isso, né, que é a ação do Espírito Santo. Hoje trabalhamos sobre a direção do Espírito Santo, estudamos, né, quando falo trabalhar, falo na questão eclesiástica da obra de Deus, né, trabalhamos sobre essa direção, pregamos sobre essa direção, ensinamos sobre essa direção. Então, tudo é pela direção do Espírito Santo. E nessa questão do nosso plano de aula, que está na nossa lição, me chamou algo interessante sobre a metodologia, né, hoje, que eu sei que talvez até muitos de cada um dos professores que estão tenham até usado, né, a metodologia ativa, e aí ela vai fazer uma exposição, né, do ponto C, que diz que, no ponto de número 3 da nossa lição, faz, né, alusão a isso, né, de um método de estudo de caso guiado. Então, é muito importante. Isso até me trouxe uma necessidade são 4 congregações, eu tentar ver se passa um mês em cada congregação para tentar aplicar um pouco essa metodologia, né, que é interessante, que aprendemos sobre a questão da metodologia ativa. E aí, voltando para a nossa lição, não quero extrapolar o tempo, e dividir bem os 3 pontos. Então, ele vai falar sobre o ponto 1, sobre, né, a questão doutrinária e o relatório missionário. Aí nós temos bem essa questão bem fixada, por que não dizer, né, deste conteúdo, né, da viagem missionária, do que foi realizado, do que Paulo, né, na ordem, né, do que Barnabé e Saulo falaram, né, disseram o seu testemunho, Paulo e Barnabé colocando nesta ordem, deste relato à igreja em Antioquia, e aí então começa por que não dizer, né, esse embate, essa discussão, essa problemática sobre a questão dos gentios. E aí então a gente precisa recorrer ao texto bíblico, que é o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que, consequentemente, já vem o segundo ponto, que fala sobre o ligadismo judaizante. A gente precisa, né, ele praticamente fez uma divisão, né, do relatório missionário, e depois, então, o legalismo judaizante, mas dentro do próprio texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Então, aqui nós vamos tentar passar, né, e procurar colocar em parte
Mas aplicando mais o segundo ponto, que é o legalismo, que eu entendo que o primeiro ponto é um relatório, as coisas foram colocadas, né, bem na ordem, está na Bíblia, como Atos capítulo 14, verso 27, todas essas referências bíblicas, mas aí eu entro nessa parte do legalismo de 10 anos. Então, começa já no verso 1 que diz assim, né? Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vós não circuncidais, conforme o uso da lei de Moisés, não podeis salvar-vos. E aí, então, agora começa, né, essa discussão sobre a salvação através da lei. E aí é que entra alguns pontos interessantes, né, no dia de hoje, que a gente começa a entender alguns pontos, até mesmo com quem a gente tem a oportunidade de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Se é o da fé católica, aí ele já tem uma base e começa a mostrar uma salvação que nós bem conhecemos, né, e entendemos, já temos esse conhecimento, e aí precisamos pela palavra para mostrar que a salvação não é como se pensa um católico praticante. Aí a gente precisa também olhar para esse cenário lá que já conhecemos bem, que os judeus aceitam Jesus, mas ainda tem, né, toda aquela prática da lei de Moisés. E aí a ajuda do Espírito Santo, a palavra dos apóstolos, a palavra dos discípulos, né, baseado na Bíblia, vão transformando pela palavra, as pessoas vão ouvindo, vão entendendo, o Espírito Santo vai fazendo essa transformação. Mas nesse ponto nós vamos ver os fariseus aqui, que a nossa lição coloca, né, um grupo, né, de fariseus que supostamente convertidos. E eles querem, então, impor isto, né, sobre essa questão de que não poderiam ser salvos se não aplicasse a lei de Moisés. E aí Paulo ele vai falar aos Efésios, perdão, que fiz uma anotação em outro caderno, mas acabou ficando distante ali. Ele vai dizer no capítulo 2, do verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E depois meu Paulo vai, né, ter essa base, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 4, então ele vai falar sobre a questão de Jesus Cristo como Salvador, e vai falar também da lei, né? Ele faz até a pergunta no verso 2. Só quisera saber isto de vós, perguntando aos Gálatas: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, agora aí, o embate que está havendo ali é exatamente isso. A salvação, esta doutrina da salvação, a lei e a graça, como está, né, o nosso subsídio também, aí, que é de auxílio, né, teológico, lei e graça. Então, precisamos sempre apontar ao aluno e fazer ele entender e compreender que já esses embates que hoje a gente vê, né, eu, às vezes, em alguma parte do sermão, quando venho, procuro sempre abrir, né. Recentemente, agora estava em uma pregação, e eu falava sobre Abraão, Isaac, e aí eu disse assim, então hoje já não estão mais um ponto doutrinário nosso, assembleano, que o simbolismo de Isaac, sendo Jesus, Rebeca, sendo a igreja,
e o Damasceno Eliezer sendo o Espírito Santo. E é interrogado por um irmão, disse assim, interessante, então, se não é mais, e como é que fica essa questão de Isaac sendo o único filho nesse simbolismo de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o único filho que Deus tem, sendo o único filho do relacionamento de Abraão com Sara, né? Interessante, aí o irmão ficou sem argumentação. Então, precisamos olhar para este embate desse legalismo judaizante e aplicarmos, né, essa base doutrinária da salvação em Cristo. Por exemplo, a Bíblia é cheia de tantos versículos, porque ele morreu pelos nossos pecados, sendo ainda nós, né, pecadores. Aí João vai falar, né, mas todos aqueles que creem no seu nome, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, a salvação é pelo crer em Jesus. Jesus afirma, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí lá na celebração da ceia, sempre vamos ler o texto, o meu sangue derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, a lei aí não tem como ser aplicada, porque o próprio Paulo, né, conhecedor bem, vai falar isso praticamente quase que em todas as suas epístolas. Então, este ponto sobre o legalismo precisa ser abordado, ser colocado, né, bem mesmo, com bastante ênfase, mostrando a lei e mostrando a graça, mostrando Moisés e mostrando Jesus Cristo. Aí o professor, claro, já deve ter feito já as suas pesquisas, né, e rechear esse segundo ponto do primeiro ponto aí, aliás, o ponto 2, né, da questão doutrinária. A nossa sinopse 1, ela traz algo muito interessante, né, que eu gostaria aqui de ler e entender, né, que a exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. Então, por exemplo, naquele tempo, a gente entende a parte histórica que todos que eram, né, escravos, que vinham para Jerusalém, para comércio, alguma coisa, se estabelecer como morador, então vinham de outros povos, tinham um pouco do conhecimento sobre o Deus de Israel, né? Mas também eram também sabedores da lei de Moisés. E com certeza agora o Evangelho, com toda a sua expansão, era impactante, né? Ouvir desse Salvador, ouvir como Filho de Deus, como que perdoa os pecados, e isso com certeza trouxe, né, aos judeus que estavam, né, praticantes, dezenas praticantes, então essa perda, esse crescimento, quando Pedro, no seu primeiro discurso, quase 3.000 anos depois do seu segundo discurso, agora já eleva a quase 5, e à medida que o evangelho vai sendo propagado, vai sendo pregado, Cristo vai sendo anunciado, Cristo vai sendo mostrado, vai sendo explicado às pessoas, então, está vendo a salvação, está vendo, né, a mudança de vida, então, ao crescimento. E com certeza, os judaizantes não estavam satisfeitos, não estavam felizes, né, porque agora, como eles mesmos chamavam, né, os daquela seita, né, que era a fé em Cristo Jesus, o caminho, né, também era mencionado em Atos. Bem, queridos, agora o segundo ponto, né, da nossa lição, o debate doutrinário, né, uma questão crucial. E aqui na nossa lição, vai dizer que a questão, né, gentílica chegou a Jerusalém para ser tratado
Contudo, os judaizantes que ali se encontravam, deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios, convertidos, e ordenar que eles guardassem a lei. E aí nós vamos ver, né, todo este embate que vai tratar aqui, e eu quero já fazer, por causa da nossa questão daqui do horário, para não passar, já chegar também no ponto 2, né, desse segundo ponto, que diz que as experiências do Pentecostes na fé dos gentios e também a fundamentação profética da fé gentílica. E aí a gente tem que ir para a declaração de Pedro, que Pedro ele vai ter 3 momentos interessantes no livro de Atos dos Apóstolos. Pedro vai pregar o Evangelho no capítulo 2, né, aos povos, às nações, e aí vem o Pentecostes, a gente sabe bem o texto do capítulo 2. Depois Pedro é designado com João a ir a Samaria, porque agora o Evangelho está em plena ascensão, em pleno crescimento, com a pregação e os prodígios que Deus estava fazendo pela vida de Filipe. E o terceiro e o último registro bíblico sobre Pedro, com essa conversa, tanto com os de fora, né, as pessoas que naquele momento vieram ali à festa de Pentecostes, agora Samaria, e a gente tem que sempre observar isso, que é a ordenança de Cristo quando está nesse momento da sua ascensão. Aí ele diz que tem que ficar em Jerusalém, né? Aí depois vem Judéia, Samaria até os confins da terra, né? Que somos nós aqui, né? Brasil, enfim. Então, Samaria é lembrado por Cristo para estar a sua ordenança, agora lembrado pelos discípulos, pregando o evangelho lá, no dia de Pentecostes, recebendo o batismo com o Espírito Santo. Samaria também recebe o batismo com o Espírito Santo, e lá vai ter um cenário até interessante, de um homem que entrega a sua vida a Cristo, um determinado Simão, recebe a fé, é batizado, mas quando ele vê os samaritanos sendo batizados com o Espírito Santo, então agora ele comete um grande erro, ele quer aquele poder para ele. Então, são coisas bem interessantes desse capítulo, que falando sobre a experiência de Pedro. E depois, talvez a experiência mais, de forma impactante, no meio dos gentios, quando está na casa de Cornélio. Aí, então, agora, o que é maravilhoso de ver isso aí, que quando o texto nos diz, passagem bíblica, que Pedro ainda estava falando quando veio sobre ele, né, sobre eles a descida do Espírito Santo. Então, essa declaração de Pedro, quando ele começa, então, agora a enfatizar da sua declaração, da sua defesa, que está no capítulo 15, e eu tenho aqui uma anotação, no verso 7, que diz assim: e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescessem. Pedro, então, está nessa defesa, está falando. Então, agora, o texto vai nos falar que é interessante, que quando Pedro fala sobre isso, sobre a questão que Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também para nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo
sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Uma pergunta, né? Mas cremos que seremos salvos pela graça, pelo Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, esses 3 pontos aí do segundo ponto, que fala sobre a experiência do Pentecostes sobre a Bíblia, e a fundamentação profética agora, né, de Pedro, que ainda vai falar, perdão, de Tiago, que ele vai falar e vai mencionar Amós, né? O interessante é que a gente sempre tem que olhar, e eu sempre falo isso, né, quando estou na classe, na EBD, que a EBD é fundamental para um alicerce, para uma base do aluno da escola dominical, porque ele precisa conhecer a Bíblia. Pedro não estava com a Bíblia no dia de Pentecostes, mas faz citação de Joel. Agora está vendo esse entrave, esses problemas, né, que sempre aqui e ali existe, né, um tempo atrás, aí, me lembro que mais ou menos uns 10 anos atrás, eu estava no setor na Zona Leste, e precisei acalmar, né, o povo sobre o dízimo. Então, quem foi que disse que tem que dar dízimo? Então, se você não tiver, né, sempre a Bíblia ao seu lado, sempre os textos, você sempre vai ter alguma dificuldade com a argumentação. Interessante que, lembrando aqui do que fiz uma anotação, que esses judaizantes, que eles estavam lá, os fariseus, né, que, como está na nossa lição, né, que era um grupo supostamente convertido, um grupo menor, e eu acho interessante que o grupo menor sempre faz zoada, né? Meu Deus do céu, o grupo menor sempre fazendo zoada no meio da igreja. E às vezes nós, como maioria, né, e às vezes, né, ficamos tímidos e tal, vem ali, né, e se a gente for ver, meu Deus, tem tanta linha de pensamento. A gente passou outro dia por uma linha de pensamento, eu achei assim, para mim foi prazeroso, assim, uma delícia. Não sei quantos gostam de pudim, mas como se eu estivesse degustando bem o pudim, mas com, assim, tempo para sentir o gosto, né? E achei interessante que logo acabou, porque se dizia uma temática que nós pentecostais não abrimos nossas mãos, clássico, né? De que Jesus virá, que é o rapto da igreja, que a gente é bem conhecido no meio da igreja sobre isso, a volta de Jesus, que na verdade é o rapto, é o arrebatamento, e ela será, né, somente para a igreja vista, e o mundo não vê. E aí se criou uma sala de debate, daqui a pouco depois todos foram convencidos que nós não passaremos pela grande tribulação. Então, negócio interessante. Então, por isso que eu, até aí, né, é muito particular meu, achei aquela temática toda, aquela polêmica toda, como se estivesse degustando um pudim, né? Uma coisa muito boa, gostosa, e que depois todo mundo apagou, acabou-se o ânimo aí, e entenderam que nós, clássicos, temos esta linha de pensamento e que isso vai acontecer dessa forma, entendeu? Então, parou tudo, ninguém mais foi mais a chamada discussão. E aqui a mesma coisa. Então, estavam discutindo, os gentios, né, aí na parte histórica, não conhecidos, não vistos, não reconhecidos, achando que era só para os judeus. Aí a gente tem que lembrar de João, que faz o relato, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí Tiago vai fazer esta menção de Amós, no capítulo 9, verso 11 e 12, falando sobre a parte de Levi, né? Perdão, de Davi, Davi, do versículo, né, que é a partir do versículo de número 15 e número 16, né, ele começa então a falar sobre a questão profética, e aí dos profetas, do que realmente havia se falado lá atrás, e que agora também estava se cumprindo. Então, se para Pedro, naquele momento, ele usa a palavra profética de Joel, agora Tiago vai usar a palavra profética de Amós. Então, interessante que essa fundamentação sempre pela palavra, sempre pela Bíblia, né? E isso nós precisamos mostrar aos nossos alunos, né?
E a sinopse, né, da 2, ela vai falar sobre isso, né, que os apóstolos usavam realmente as experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios para com Deus. Né? Então, nós sabemos que eles não queriam que os gentios recebessem agora a salvação pela fé, pela graça, pelo corpo de Jesus, né? Falando agora um pouco mais sobre essa questão da remissão dos pecados, né? E Jesus fala isso lá, do seu sangue, mas ele entendendo que somente os judeus poderiam ter, e para que eles pudessem ter, então eles tinham que passar pela circuncisão. Aí Paulo depois fala, isso lá aos Coríntios, nós bem sabemos, que a circuncisão feita, então, agora no coração. Então, tudo isso tem que ser bem fundamentado, né? Eu creio que cada professor que está aqui é muito conhecedor e vai rechear, né, esses pontos aí com muito embasamento bíblico. E eu acho que eu vou até lá para o Tempo Central, domingo agora, assistir essa aula lá. Com um dos professores lá, como é que vai ser esse negócio aí, entendeu? Só para fazer minhas anotações. Agora, o terceiro ponto, que eu estou vendo que está chegando aqui, já próximo do tempo regulamentar, não quero passar, vem o terceiro ponto, que diz aqui, né, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Né? Então, o Espírito na Assembleia, a orientação do Espírito na Assembleia e o parecer final da Assembleia. E aqui vem algo muito interessante, que a gente vai ver essa ação, né, do Espírito Santo. Nós estamos no capítulo 15, mas precisamos voltar pelo menos a 2 capítulos, né, chegar no 13, e tem algo que eu gosto muito, né, que fala sobre a questão de missões, que é o capítulo 13, quando há a separação, né, de Barnabé e Saulo para a obra missionária. E ele, no verso 2, diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, agora aqui a gente precisa, né, dar essa ênfase na nossa aula, falar realmente sobre o Espírito Santo, sobre essa doutrina, né, que é interessante. Eu sempre, quando estou aqui no setor, sempre falo, olha, na nossa logomarca, que a gente até sabe aqui, usando, né, a palavra do pastor de Manacapuru, pastor, nosso presidente lá da Confraternitária, que ele usa, que diz que é o pombinho mais caro do Brasil, né? A nossa logomarca lá embaixo tem um pombinho, tem a chama e diz assim, presença eterna do Espírito Santo. Então, essa presença do Espírito Santo, na vida da igreja primitiva e na vida da igreja hoje, é que nos move, né, a fazermos tudo o que fazemos. Vamos indo aí, né, por dentro de todos os nossos bairros, por dentro de todas as comunidades, pregando o evangelho. A gente sempre vê aí, né, a movimentação do Tempo Sede com o DEDM, né, indo realmente nas áreas de risco, né, ou seja, é a ação do Espírito Santo, né, na vida da igreja ainda hoje, que não foi diferente naquele dia, nesse problema que foi levantado por esse grupo tão pequeno, né, desses judaizantes, e que tentaram, de uma forma ou outra, trazer dificuldades, né, na vida dos novos conversos, e trazendo dúvidas, né, mas a ação do Espírito Santo é presente. Então, o verso, né, do número 28, do capítulo 15, ele vai dizer isso, né? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. E aí Lucas vai dizer também, né? Vai escrever dizendo, e a nós não vos impor mais do que encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aí ele vai listar essas coisas necessárias. Então, Lucas, ao escrever, vai dizer que era ao Espírito Santo que estava lá, aos apóstolos, né? Agora a presença de Paulo, de Barnabé e de tantos outros que
que lá estavam, que tinham conhecimento, tinham essa experiência, de que não poderia ser colocado algo. E aí é quando eu vou entrar agora naquilo que falei bem no início, né? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, dessas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. E aqui é o que eu entro então agora lá, que sempre há eu uso isso como exemplo, esse versículo, para aqueles irmãos que às vezes não entendem, né, não compreendem que nos meses aí que existem os arraiais, julho e agosto, eu acho que é isso. Então a gente precisa passar um pouco fora, né, dessas coisas, dessas praças, de alimentação, né? A gente evitar, né, porque de qualquer maneira é uma coisa sacrificada, né, aos ídolos que eles estão. Então é o arraial tal, arraial tal, arraial tal. Então eu sei que os irmãos não entendem bem. Então, e a gente precisa às vezes, né, olhar, porque alguns irmãos pensam, por exemplo, eu fui pastor no interior e ali tinha a história de matar, né, o tracajá e fazer, né, a farofa dentro do casco do tracajá com sangue ainda, né? Então, e às vezes muitos irmãos do interior eles usam, né, desta prática, e às vezes sem mesmo ter o conhecimento. Então a gente precisa explicar sobre isso, né? Então é o que eles chamam, né, de linguagem de sarapatel, acho que é isso, né, o nome utilizado. Então, usando sangue, então a gente precisa sempre informar, sempre ensinar, sempre esclarecer sobre essa prática, né, que era feita pelos gentios e que ainda hoje, aqui e ali, a gente tem, né, essa dificuldade. Então, precisamos ensinar, precisamos colocar isso. E sobre a ação do Espírito Santo, fazer entender que naquele momento da igreja primitiva, o Espírito Santo sempre esteve presente, e na igreja atualmente o Espírito Santo continua no nosso meio, sempre presente. Então, eu creio que as orientações dadas, né, pelo Espírito Santo, quando eles usam esse termo, né, do verso 28, que diz que pareceu bem ao Espírito Santo. Então, que sempre a nossa vida, né, como igreja, esteja sempre, né, cada um de nós, né, sempre atentos, né, a este mover do Espírito Santo, a esta manifestação do Espírito Santo, para que possamos ter a nossa caminhada de fé com Cristo Jesus, né? E depois, né, desse grande debate aí, né, os homens de Deus, os discípulos, né, os apóstolos, os anciões, então procuram, né, fazer, então, agora, designar, né, aos obreiros, a esses varões, como diz a Bíblia, né, Judas chamado também, né, Barsabas e a Silas, né. Interessante que eles dizem que eles eram, pelo texto bíblico, varões distintos entre os irmãos, né. Então, esta missão dada, né, a esses homens, que agora essa resolução para levar, né, aos irmãos da igreja lá em Antioquia, ainda balizados por Paulo, por Barnabé, para que pudesse, né, ser dado. E o que eu acho interessante é que tanto Judas quanto Silas ficaram ali, e a Bíblia diz que eles, no verso 31, depois Judas e Silas, que também eram, né, profetas, exortaram e confirmaram aos irmãos com muitas palavras. Então, a gente vê que a missão dada a esses dois homens, né, podemos dizer assim, desta confirmação de tudo aquilo que foi tratado lá no concílio, desse debate. Então, agora eles trouxeram também uma palavra aos irmãos ali, né? E mais interessante que palavra, né, que exortativa, né? Exortaram e também confirmaram que tudo aquilo que eles haviam participado. Então, a gente vai para a questão da conclusão,
que enfático na nossa lição, que diz que a igreja sempre será, né, desafiada a enfrentar os problemas, oh Deus, a enfrentar os problemas. E eu acho que isso na nossa lição também, a gente não... Claro que isso vai depender muito, né, das questões setoriais também, mas eu acho que a gente precisa até evitar, né, essas questões assim, mais de problemas, porque senão acaba o tempo da lição aí falando só de problemas, das coisas da igreja, o problema para evangelizar, o problema para orar, o problema para ensaiar, o problema para isso. Essas coisas eu sei que vai aparecer, né, mas não é o caso desse grupo aqui, seleto, abençoado, mas às vezes eu fico pensando como é que vai ser algumas congregações de professor que só lê a lição, que não procura recurso, não procura ajuda, né, do conhecimento. Imagine eles falando desses problemas, entendendo que, na sua interpretação, quando fala do problema, vai ter que falar dos problemas, aí, né, apontando, o dirigente, o pastor, isso, então, aí vai falar só de problema, mas, na verdade, vai esquecer esse conteúdo tão abençoado, maravilhoso, e vai falar dessa questão do problema, né? Então, se a gente for ver mesmo como está aqui na lição, lembrar que foi uma lição nossa, né? O problema das viúvas, né? Então, a igreja sempre apontou algum problema e os problemas sempre foram solucionados. Então, a gente precisa enfatizar isso também na nossa aula, né? Que, como na igreja primitiva, nós hoje não somos diferentes, mas entender que existe a ação do Espírito Santo está no meio da igreja, e o Espírito Santo vai ajudar, o Espírito Santo vai solucionar, e nada vai ficar confuso, né? Enquanto a parte doutrinária sempre nunca vai ficar confuso, porque o Espírito Santo ele é derramado sobre nossas vidas, e o nosso Deus que nós servimos não é um Deus de confusão. Paulo escrevendo isso aos Romanos, capítulo 5, vai mostrar isso, né? Que ele não é um Deus de confusão. Então, ele vai nos esclarecer, vai nos colocar, por mais que hoje venham essas práticas judaizantes, né? E acho que foi falado numa dessas aulas atrás, né? Aí hoje a gente vê essas coisas de, acho que é chofar, que é aquele, eu chamo de tipo berrante, né? Do pessoal lá que gosta de negócio de boi, esse negócio de vaquejada, essas coisas, né? Aí outros já levam uma arca, outros já quer ser, bota já umas asas na costa, já quer ser anjo. Essa confusão toda que a gente vê aí, né? Nessas práticas. Então, acho que o mais importante é isso, é olhar para essas questões que sempre aqui e ali estão tentando, né, vir de encontro, né, aquilo que a gente tem aprendido, que a gente tem ensinado, e procurar mostrar que sempre vai haver a solução, porque a solução é a Bíblia, a solução é a ação do Espírito Santo. Nós somos igreja, o Espírito Santo está no nosso meio, e ele sempre vai esclarecer e vai resolver os problemas das questões, né, doutrinárias, né, doutrinárias. Então, eu fico feliz em poder participar, vindo aqui. Não sei, me lembrei agora das nossas idas aí pelo Brasil afora, me lembrei do professor Esdra, né, que dizia assim, olha, se eu conseguir responder, eu vou responder, mas se não, fica para a próxima, tá bom? Quando vier as perguntas aí, tá certo? Deus abençoe, muito obrigado, tá bom? Espero ter contribuído com alguma coisa, com todos os professores que aí estão. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Mais uma vez, nós que agradecemos, pastor, por essa boa ministração.